Agora, então, a gente vai para a próxima mesa, que é coordenada pela Suzana Vasconcelos. Suzana, você está por aí já? Bom, meu cordial bom dia aqui a todos que presentes. É com muita alegria que eu participo desse time Humanidades. Eu sou psicóloga e psicanalista e vou apresentar uma mesa com 8 pessoas do time, somos todos do time Humanidades nessa mesa. Nós teremos 8 apresentadoras trazendo suas experiências de atendimentos estes que tiveram o desafio de produzir um acolhimento, porém sem desenvolver um trabalho de psicoterapia no estrito sensu. É bom lembrar que os nomes que aparecem nos relatos são nomes fictícios, né? Então, vou chamar em primeiro lugar a Adriana Borba. Você está aí, Adriana? Ah, chegou aí a Adriana. Então, a Adriana Borba é psicóloga, mestranda em psicanálise e especialista em clínica pela PUC Rio de Janeiro. O título do seu trabalho é Um Grito de Socorro em Meio à Pandemia. Adriana, te passo a palavra. Então, boa tarde a todos, né? O que eu vou apresentar é um caso muito particular, porque é um caso que nós atendemos no time em relação à violência doméstica, né? A violência contra a mulher. Antes de começar, assim, eu sei que o tempo é curto, mas eu só queria dizer que em documento recente divulgado pela ONU Mulheres, né, foi citado que nós estamos vivendo uma onda terrível de violência doméstica. O Brasil é um dos países mais afetados por essa onda e nós sabemos, né, que existe a violência. A Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência, né? A violência moral, psicológica, física, patrimonial e sexual. Mas os casos que são mais disputados ou que chegam às delegacias como denúncias são os casos de violência. Na pandemia, essas delegacias tiveram um atendimento reduzido, menos pessoas, denúncias online, o que dificultava dessas mulheres fazerem essas denúncias, porque não tinha o acolhimento, né, humano das delegacias de mulheres, né? Então, muitas, assim, no meio do processo era interrompido e a gente sabe que foi um panorama, né, devastador nesse sentido da violência contra a mulher, a violência doméstica, né, nesse período de pandemia, de isolamento, né, todo mundo dentro de casa. Chegou, né, para Humanidades, a Ana Luísa Novis entrou em contato comigo, porque eu trabalho com mulheres vítimas de violência, tanto no consultório, como em algumas instituições, né, violência psicológica e violência física, e chegou um caso, a Ana Luísa entrou em contato comigo, da Lia, né? Eu vou ler aqui e vou introduzindo, enxertando algumas informações que são relevantes. Apresentaria aqui um caso de um grito de socorro feito ao Projeto Humanidades, que foi por nós escutado. Explico, socorro literal, ou seja, caso de polícia e de gente que sofre. Uma moça, quase menina, Lia, 22 anos, e seu bebê de 1 ano e meio tinha sido sequestrado, segundo ela. Havia 1 mês pelo ex-companheiro, que é o pai da criança. Lia relatou não ter ninguém nesse mundo para quem pedir ajuda. O companheiro em uma briga que a agrediu fisicamente, né, eram brigas constantes, ela também reagiu a essa briga, ele puxou a criança dos braços dela e levou. E ela perdeu qualquer noção de paradeiro, né, da criança. Ela tinha uma classe econômica menos recursos do que ele tinha um pai que estava meio que acobertando isso. E ela foi nas delegacias, falaram que não iam dar ajuda, porque era um pai, então não configurava, no meio da pandemia, tantos casos graves, né, grave, não configuraria como sequestro.
Ela falou que não tinha para quem pedir ajuda, até que soube do projeto Humanidades e chegou ali falando o que vocês podem, né, o que eu posso fazer. Eu botei ela para falar, né, vamos falar sobre o que está acontecendo, porque o primeiro momento é entender essa dinâmica, né, ela estava sem comer, sem dormir, enfim, falta de ar, uma série de situações assim, bem graves. Então, ela disse que ele tinha arrancado os bebês do braço dela e tinha sumido. Isso já fazia mais de um mês. Ela tinha ido à delegacia e não tinha tido ajuda nenhuma. Estava deprimida, de mãos atadas. Enquanto via o relato de Lia, eu pensava, não existe motivo de dúvida. Estamos diante, né, uma das maiores dores humanas, né, que é arrancar um filho, né, de uma mãe, um filho tão pequeno, né, ele tinha 1 ano e pouco, estava até sendo amamentado. As questões ali eram de ordem emocional, eram agravadas pela pandemia, e eram também de ordem jurídica. Ela precisava também da lei. Era como estar dentro de um pesadelo, né? E Lia me convidava para entrar nesse pesadelo, nesse turbilhão, né, de pesadelo. Lia não tinha ninguém por ela, pois a mãe e ela não se falavam, tinham brigado, né? E o pai morava em outro estado. E eu comecei por aí. Primeiro, eu pedi para a Lia me relatar o que havia acontecido entre ela e a mãe. Eu vi que eram brigas negociáveis e sabia que Lia precisaria da mãe na luta que viria a seguir, né? Assim foi feito. Também por telefone, fizemos um atendimento com a mãe. A Lia resgatou, né, nessa ligação, né, eu, a mãe e ela, diante do desespero do sequestro do bebê, ela e a mãe conseguiram se perdoar, conversar e toparam lutar juntas pela volta do Pedrinho, né? No terceiro telefonema, Lia estava um pouco mais calma e com força para me relatar com mais tranquilidade o que estava acontecendo. E ela me falou o circo de horrores, né, que é a situação dela, pois o ex-companheiro, que também era jovem, né, tinha 23 anos, bebia muito. Então, ainda tinha esse agravante que ela estava preocupada do bebê estar com ele. E ele não estava trabalhando. Ela falou que ele já não trabalhava, ela trabalhava e ele também dividia os cuidados com o bebê. E que também, enfim, fumava maconha e isso tudo agravava o quadro de pânico dela. E que a briga tinha sido por conta desses ciúmes. Ela falou que ela também era muito nervosa com ele, mas sabia que ele não maltratava o bebê, nunca maltratou, era muito carinhoso com o bebê, isso acalmava muito ela. Essa percepção de que ele não maltrataria o bebê a acalmou um pouco, ali ainda por telefone. Lia relatou também que tinha o telefone do pai do ex-companheiro, o avô, e que este tinha boa condição financeira e morava numa cidade serrana, próxima ao Rio, mas que ela não tinha endereço. E que esse senhor tinha bloqueado o telefone dela, mas ela achava que o bebê podia estar com eles. Lia conseguiu falar no atendimento, né, da sensação a sensação de desamparo, de impotência, e que não tinha, e essa sensação interna de não ter ninguém para ajudá-la, né, que isso a deixava muito paralisada, né, e sem iniciativa. Além de não contar, né, como eu já falei antes, com as delegacias, ou enfim, as pessoas não deram escuta para ela. Ela sentia como um inseto, ela dizia, que não merecia nada, e achava que jamais seria ouvida. Então, ela me agradecia muito por estar escutando e ajudando nessa situação tão desesperadora, de que ela não tinha como resgatar o seu bebê. Conseguimos, então, eu consegui, junto com ela, uma advogada voluntária de um outro projeto, né, um projeto para mulheres vítimas de violência. Conseguimos botar ali em contato com ela. A advogada conseguiu descobrir que o avô já tinha entrado na justiça pedindo a guarda total do Pedrinho, acusando Lia de abandono. Enfim, era um mar negro de acusações e mentiras contra Lia. Tivemos mais alguns atendimentos, enquanto Lia e a advogada lutavam na justiça para reverter essa situação. Inclusive, a advogada mudou a causa, né, e começou a acusar o pai e avô como de crime de sequestro, né, não mais uma questão apenas familiar. Lia, durante os nossos atendimentos, sempre via telefone, né, começou a redescobrir essa força possível, né, para continuar essa luta, e não se sentir tão impotente. E assim, em mais 2 semanas, Pedrinho voltou para os braços de Lia por ordem judicial.
Lia me mandou muitos áudios, né? Até hoje ela manda fotos agradecendo-me ao Projeto Humanidades, como ela diz, de todo o coração. Ela está morando com a mãe, com o Pedrinho, ela voltou a trabalhar meio período, conseguimos também uma creche meio período, né, para ajudá-la. Ela, quando tem alguma questão, porque ainda está, né, judicialmente, ainda está correndo o processo, ela entra em contato, né, eu fiz esse combinado com ela, né, que se ela precisasse, ela poderia entrar em contato ainda com a gente, e até ela ter a guarda definitiva do filho. E um outro ponto, né, que é uma situação também agravante, é que ela não tem pensão alguma. Como está brigando na justiça, ele não dá nenhuma pensão a ela. Então, ela ainda tem essa situação que a deixa muito angustiada, né, nesse cuidado com o filho, e ela sempre recorre, enfim, ela tem no projeto, como ela diz, alguma alça, né, algum chão, né, emocional para sustentar esse isolamento e essa luta, né, que ela passou esse ano todo, esse ano de 2021, com a pandemia. E ela diz muito, né, de que ela sentia um silenciamento total. Ela sentia que ela estava silenciada pela condição dela e silenciada pela sociedade, né? Ela não tinha a quem falar, não tinha a quem recorrer. Mas nós a escutamos, né, no meio dos silêncios da pandemia, e Lia pôde lutar pelo seu filho e tê-lo em seus braços novamente. Né? Desculpa, Adriana, está finalizando? Está finalizando. Tê-lo novamente, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar assim, o quanto que situações, né, em que você está totalmente impotente, né, e na pandemia isso foi agravado, né, como ter um espaço em que você possa se escutar, pensar junto com alguém, ter esse recurso, ter esse acompanhamento, né, não um atendimento, né, psicoterapêutico, mas um acompanhamento, uma escuta psicoterapêutica, pôde fazer uma diferença e salvar, no caso, a vida dessa moça, né, e dessa criança, né, que chegou assim, muito doentinho, enfim, com uma série de questões, né? E que foi, enfim, revertido. Muito obrigada, Adriana. Obrigada. Agora eu vou passar para a apresentação da Beatriz Moretson, que se chama No Momento do Abraço. Beatriz Moretson é psicóloga clínica, master coach profissional e de carreira. Por favor, Beatriz, você está com a palavra. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar de um caso que a Ana Luísa, enfim, me encaminhou e que aconteceu no começo desse ano, em março, mais ou menos, um ano depois da pandemia. Vou falar sobre o Theo, de 32 anos, um baiano que mora em Salvador com o irmão mais velho e que se formou em comunicação e especialização em gestão de projetos. Theo chegou muito ansioso por estar desempregado desde o início da pandemia e por não conseguir finalizar os últimos 6 processos seletivos que participou, online e presencial, pois era cometido por grande sudorese, mal-estar e palpitação. Não sabia por que aquilo acontecia, mas a impossibilidade de se manter ali, de abandonar a entrevista, sair do Zoom, simplesmente desaparecer do processo, o fez tão mal que o paralisou a ponto de nem mais se candidatar. Entendeu que era hora de pedir ajuda, pois havia perdido qualquer perspectiva de mudança, de contratação, de autossustento, como fizera desde seus 19 anos, quando o pai com quem ele e seus 2 irmãos moravam faleceu. Vale ressaltar aqui que nesse momento, né, um ano de pandemia, a gente tinha um número de quase 15 milhões de desempregados no Brasil e um decréscimo de 3 milhões e meio de postos de trabalhos reduzidos, né? Então, essas notícias todas iam assombrando o Theo, iam fazendo com que ele se sentisse cada vez mais pressionado, angustiado, desesperado, como ele mesmo colocava. Do lado de cá, né, eu, como também consultora de RH, vi um homem de grande eloquência, inteligência, desenvoltura. Parecia que ele estava numa areia movediça, né, que ia engolindo ele. Ele era muito bem articulado, astucioso, ele falava de muitos assuntos e estava sendo eliminado, né, naquele momento. Filhos de pais separados
Sua mãe, com quem mantém uma relação de respeito, mas não de afeto, saiu de casa quando ele tinha apenas 8 anos. Mãe que nunca foi capaz de um abraço e principalmente de palavras de afirmação. Theo cresceu como caçula que não tinha jeito, rebelde, que rasgava os deveres de casa, que não saía da rua, que era literalmente desacreditado, pois não servia para nada. Cresceu rechaçado e alimentando assim muitas crenças limitantes que o visitam até hoje. No seu primeiro relato, trazia consigo tudo o que sempre escutou a seu respeito na infância. Reprovação, lembranças de castigos físicos, muitos castigos físicos e muitas brigas. Theo se sentia cada vez mais incapaz, um desgosto para todos, e por isso a rua era o seu preferido lugar. Quando o pai adoeceu, Theo preferiu não visitá-lo por medo, mas cedeu quando esse pediu para que ele fosse visitá-lo. Juntou suas forças e foi sem saber que aquele dia colocaria muita coisa no lugar, mesmo que muitos anos depois. Nesse momento, mesmo que ainda Theo sem respostas, eu escutei a primeira dose de afeto de sua história. Nessa visita, eles têm a melhor conversa de suas vidas. Falaram brevemente de algumas lembranças de suas histórias e sobre o que seu pai queria ter feito e não fez. De repente, o pai lhe pede um abraço, ficam ali por alguns instantes e ele diz: "Filho, você pode fazer melhor. Tudo pode ser melhor do que nós fomos." E assim acontece uma despedida repentina, um suspiro, apenas eles dois. Logo ele, o caçula tão despreparado para a vida. Theo se vê diante do primeiro e último abraço sem entender o porquê dessas palavras, se sentindo tanto quanto pressionado por elas, ao mesmo tempo que agradecido pela despedida. Seus olhos marejavam e seus lábios sorriam na tela, mas respira fundo e diz que, após o falecimento do pai, foi assolado novamente com a mesma sensação da infância doída, de não achar seu lugar na família, de estar solitário em suas dores, dúvidas e medos. Nessa história do Theo, ele relata que o pai era assim, ainda algum fio de esperança que ele tinha. Estava abandonado. Ainda no primeiro encontro, ele traz um episódio de uma chefe em 2018, onde ela gritava muito com ele na frente dos colegas de equipe, o expondo e humilhando. Perguntei a ele que sensação ele tinha nesse momento. E aí, ele de forma arretada, ele tem um sotaque delicioso, né? Ele se espanta e diz que era a mesma sensação de quando criança e jovem, de reprovação geral, de que não servia para nada e de que não fazia nada certo. Bingo. Era isso que vinha em sua mente durante as entrevistas da pandemia, ele falando, né? As afirmações de que era um fracasso confirmadas anos depois por essa gestora da empresa. Assim, antes que ele fosse abandonado, reprovado, ele mesmo se retirava dos processos, pois essas lembranças eram demasiadamente pesadas e os impediam de se manter num ambiente de julgamento e de provável reprovação. Theo estava preso às mais remotas memórias que tanto o oprimiam como uma criança indefesa. Palavras e gritos que o mantiveram muito encolhido sem entender por que e como sair. Eu enxergava um homem amarrado num preguinho por um fio de cabelo. Eu tinha, então, de fato, um aspecto a ser cuidado. A possibilidade dele se candidatar e participar de processos seletivos para uma chance de ser efetivado e de se manter primeiramente. Ajudá-lo a se libertar do aprisionamento que agora o paralisava frente a desafios necessários para a sua subsistência. Precisava ser certeira para que ele pudesse reverter uma questão prática e que, se não resolvida, traria mais estragos, pois ele só tinha reserva financeira para um mês. Precisava ajudá-lo a vislumbrar um futuro com expectativas positivas. Fiz algumas perguntas que o faziam perceber o quanto havia conseguido e feito, mesmo diante de tantas intempéries.
trabalhou em fast food à noite para pagar a sua escola, se formou apenas aos 18 anos, porque repetiu muitas vezes. Pagou sua graduação e especialização. Essas foram algumas de poucas que trouxe nesse primeiro atendimento que finalizava. Nos despedimos e, já com um sorriso levemente estampado, suavizando as olheiras tão profundas, percebi que Theo saiu animado para as tarefas que solicitei para o nosso próximo encontro. Escrever uma linha do tempo com todas as suas conquistas que lembrasse. Fazer um cronograma com meditação, um exercício de relaxamento e de respiração, pois entendeu que ajudariam com sua insônia e ansiedade. Se comprometeu também de caminhar 2 vezes nesse intervalo. Theo não saía mais de casa, ele era uma pessoa de boas relações, com muitas relações, ele estava completamente sozinho e isolado. Quarta-feira, dia de nosso encontro, acordei pensando o quanto queria estar ali. Ele chegou com suas tarefas feitas e feliz por ter tido objetivos diários. Trouxe uma lista pontuada com sua idade e com grandes feitos. Parecia uma criança feliz e orgulhosa que agora conseguia fazer todo o seu dever de casa. Após ler suas conquistas, pedi que ele fosse identificando o que usou internamente para ter tido tantos feitos, uma característica para cada evento. Empatia, altruísmo, resiliência, persistência, esforço, humildade, curiosidade e muita determinação. Respostas que foram alimentando um brilho nos seus olhos. Pedi que ele lesse todos juntos. Theo abre um sorriso e diz: "Oxe, meu Deus, tinha esquecido disso tudo. Aliás, nunca tinha me dado conta disso tudo." Perguntei o que ele queria fazer com toda essa riqueza, e ele disse que usaria para se recolocar, e que não via a hora de voltar a se candidatar nos processos, que sentia mais confiante, pois lembrou de tudo que havia passado e superado, e que não queria mais ficar à deriva do nada e do vazio. A riqueza do vocabulário do Theo é uma coisa assim que me chamava muito a atenção. Ele tinha muita aptidão para trabalhar com comunicação, como ele trabalhou um certo tempo, e depois ele foi trabalhar com turismo, mas não estava feliz ali. Ele escreve muito bem. Quando ele me passava algumas mensagens durante as semanas, era impressionante a forma como ele se colocava, assim, muito positiva. E preparasse algumas outras tarefas, né? Theo estava alegre e se aproximava pela primeira vez dele próprio. Entre essas semanas, fui surpreendida com uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo que entendeu o propósito daquele abraço e das palavras. Precisava ser ele a unir sua família, pois era necessário muita sensibilidade para isso. As palavras do pai fizeram sentido. Era ele quem poderia estreitar a relação da família, que sim, poderia ser e fazer diferente, como seu pai havia dito. Theo fez 2 entrevistas e foi contratado em sua área. Fez contatos importantes com professores e colegas. O momento do abraço possibilitou Theo que agora entendesse que o berço de reprovação, onde havia crescido, o cegava, impedindo de ver sua grandeza. Foi minha vez de dar um suspiro e foi contratado e ficou muito feliz. Nosso último encontro se manteve compartilhando a alegria e comemorando suas conquistas da semana. Parecia um longo brinde que nunca havia acontecido. Um emprego, a compreensão de que o pai escolheu por ser o mais forte e preparado, mas principalmente porque se deu conta de fazer as pazes com ele mesmo. Theo sai dizendo que o próximo passo seria chamar o irmão para uma conversa e falar de suas histórias. Do outro lado da tela estava eu feliz, emocionada e muito conectada com essa história tão rica que me chegou como um presente. Theo acendia sua luz ao reconhecer e usufruir de seus recursos internos e agora, daqui por diante, poderia usá-los a seu favor. Um abraço. Dentro do abraço, encontrou suas forças e conquistas, encontra sua paz. No momento do abraço, junta peças de um quebra-cabeça e começa a se enxergar e se admirar, ao ir soltando amarras de quem se abandonou, se tornando finalmente referência para si próprio, contemplando sua própria abundância. Na hora da nossa despedida, demos um abraço maravilhoso, virtual, online, mas contemplado mesmo de longe, com muito apreço e afeto.
Beatriz, muito obrigada. Beatriz, um lindo trabalho, né? Onde a Beatriz usa sua expertise de coach para ajudar esse rapaz a redescobrir seus recursos internos, né? E, com isso, se reintroduzir no mercado de trabalho, né? E, inclusive, se reconciliar com a família. Que belo trabalho você fez, Beatriz. Olá, Eva. Olá. A Eva criou um interessante título para a sua apresentação, que é O Fator Você Tem Razão. A Eva Bruckner é fonoaudióloga, psicóloga, mediadora e perita judicial. Por favor, Eva, você tem a palavra. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Sim, sim. Eu estou assim um pouco emocionada de estar aqui, aliás, bastante emocionada, o que me leva a trazer um tom um pouco mais intimista ao que eu tenho para dividir com vocês. Quem de nós se lembra de ter passado por uma experiência, pelo menos ultimamente, de alguém que nos diga: você tem razão. Parece uma coisa tão simples, né? Uma frase tão simples, mas foi essa experiência que eu destaquei de todo esse trabalho maravilhoso. Aliás, gostaria de dizer que eu nunca tive time na minha vida e finalmente encontrei um time maravilhoso do qual eu me orgulho e que me deu a oportunidade de atender essas pessoas todas com quem eu falei por 1 hora. Cada um desses atendimentos foi um atendimento de 1 hora, mas para mim foi um atendimento absolutamente identificatório com todas as dores, sofrimentos, medos e ansiedades. Aliás, o time Humanidades me ajudou para mim mesma na minha sobrevivência. O que aconteceu? Na primeira vez que eu atendi uma pessoa que era aqui do Rio de Janeiro, morava numa comunidade, ela estava muito em pânico, ela estava apavorada, porque nessa comunidade moravam todos juntos, sogra, cunhados, primas, companheiros, e havia um quintal no meio, e nesse quintal as crianças brincavam juntas, e tinha uma sogra, e tinha um avô, e todos ali sem máscara, sem nada, bem no início da pandemia. E ela dizia: eu falo para ninguém ficar por perto, eu digo para ninguém ficar junto, eu comento, eu estou em pânico. E em algum momento eu me vi dizendo: mas você tem razão de simplesmente estar em pânico. Nesse momento fez-se um silêncio no telefonema. E esse silêncio se transformou numa revolução, me parece, pelo que essa pessoa continua perguntando. Mas você acha que eu tenho razão? Todo mundo diz que eu sou doida, todo mundo diz para eu parar com isso, que isso não é verdade, que eu sou histérica, que eu sou perseguida. Você acha que eu tenho razão? E, a partir daí, fomos desenvolvendo uma conversa do porquê que ela teria razão. Na segunda ligação, que foi de um homem de 30 e poucos anos, no interior de Pernambuco, com a mesma condição de muito medo, pânico, eu não poderia nomear como crise de ansiedade ou pânico, mas era o que ele dizia, e eu, de repente, me vi dizendo: mas você tem razão. É para ficar assustado. E, de novo, um certo silêncio, e, de novo, uma reflexão e uma mudança de caminho. E assim foram as ligações. Bem verdade que o você tem razão só se revelou um fator importante muitos telefonemas depois. Não era um truque, não era uma estratégia.
Era simplesmente algo que as pessoas, assim como eu, e talvez como a maioria de nós, não se deu conta do como precisava, antes de criar os recursos defensivos, antes de criar todas as situações de proteção, que tivessem validado aquele sentimento. Então, a minha leitura, na verdade, eu voltei a um primeiro texto, peço desculpas ao grupo, mas eu fiquei tão emocionada com tudo que eu ouvi aqui hoje, que eu resolvi voltar no primeiro texto que eu escrevi, que saiu mesmo das minhas entranhas. O texto é O Fator Você Tem Razão. A pandemia entrou nas nossas vidas sem bater nem pedir licença. Aliás, isso eu escrevi após essas reflexões de várias pessoas no Brasil inteiro, com situações semelhantes, inclusive, desculpe interromper, na quarta-feira dessa semana, eu conversei com uma pessoa que me pediu, dentro do Grupo Humanidades, uma conversa, uma colega psicóloga no interior do Rio de Janeiro, dizendo: você acredita que eu estou em pânico e não consigo sair de casa depois de ter tomado a vacina? Então, era para eu estar feliz saindo, indo para a rua. E aí, quando eu lhe pergunto, eu perguntei a essa pessoa, mas o que faz você agora ter medo? Então, é exatamente essa pergunta, de alguma maneira, validando, você tem razão, para que se abrisse um novo caminho de elaboração. No dia 13 de março de 2020, numa sexta-feira, quando eu soube que havia uma gripe que estava causando sensações corporais fortes, dores na cabeça, corpo, calafrio, febre, dificuldades respiratórias, caracterizando um conjunto assustador de sintomas físicos. Naquele momento, não conhecia a extensão do que viria. A doença parecia se instalar no Brasil. Como num filme de ficção, eu fui percebendo que o futuro fantasmagórico estava se aproximando e que, espantosamente, éramos nós os protagonistas. Parecia que a recente epidemia relatada na longínqua China, na época, nos alcançava. Olhava para a Itália, para a Espanha, para a França, e em pouquíssimo tempo a OMS declarou estado de pandemia. Lembro de ter pensado que as ciências e a tecnologia logo dominariam o tal do vírus, o novo coronavírus e a doença dele resultante, a Covid-19. Confundi por poucos dias a realidade que se delineava e já se instalava entre nós com o ilusório poder de uma breve retomada de controle. Flagrei-me tal qual uma criança e, como alguns adultos, tendo pensamentos mágicos sobre a cura e a retomada imediata da saúde. O resto todos sabemos. O mundo inteiro exposto que foi mostrou suas entranhas. Porém, a perspectiva de destruição, como sempre houve na história da humanidade, trouxe no seu bojo a força da vida. A sobrevivência se impôs, e é de dentro da experiência humana de desolação e de desamparo que nascem as possibilidades. A espécie humana, prenha de novos arranjos vitais e de auto-organização, se mostrou mais uma vez profícua. É disso que se trata esse texto. A inspiração nasceu da necessidade de compartilhar, a fim de lembrar e jamais esquecer a experiência de fazer parte do time Humanidades 2020. Foram sentimentos de medo e de insegurança de uma imensa parcela da população carente de atenção e de cuidados que ensejaram a formação desse time. Esse grupo de voluntários da escuta, escuta com letras grandes, e agora eu até diria, após ter ouvido hoje, escutação. A ação da escuta emergiu a urgência, eclodiu da consciência. Já está na nossa hora? Ok. Um minutinho para você fechar. Então, eu vou fechar e dizendo o seguinte: claro que as perguntas
feitas por mim levaram, por uma hora de conversa, levaram a esse tipo de diálogo. Mas o importante é, será que poderíamos ficar um pouquinho com essa ideia? Qual foi a última vez e qual é o efeito de ouvirmos? Não é que você tem razão? Qual é o efeito terapêutico dessa fala? Era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Eva. Eu acho que você realmente trouxe uma ideia muito interessante, né? Lembrando no teu relato a quantidade de brasileiros que não conseguiram atender as medidas sanitárias de distanciamento, não é? Famílias grandes morando em espaços pequenos, né? E o quanto isso detona um medo muito real de contágio. Essa moça, por exemplo, não era levada a sério quando falava do seu medo, e essa tua frase, você tem razão, que efeito isso pode ter tido nela, não é? Muito obrigada. Vamos agora passar para a próxima apresentação, que será da Juliana Diniz Cerqueira. Juliana já está aqui. Olá, Juliana. Olá. Então, Juliana é psicóloga clínica com atuação na área de criança e adolescente, família e casal, né? Ela vai trazer um texto que ela intitulou como O Entrar e Sair da Tela, eis a questão. O acolhimento online de criança e adolescente em tempos de pandemia. Juliana, pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença. Obrigada, time tão amado, pela oportunidade. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o acolhimento da criança e do adolescente em tempos pandêmicos, em tempos tão difíceis, principalmente para eles. Esse breve relato, ele vai falar um pouco das dificuldades vindas do isolamento social e das consequências também da nova retomada da vida no espaço coletivo, analisando um pouco desse crescimento abrupto da demanda de atendimento à criança e ao adolescente, bem como a necessidade de reformularmos o nosso enquadre terapêutico. Se, por um lado, o entrar na tela surgiu como necessidade para promover cuidado psicológico em tempos pandêmicos, por outro lado, esse isolamento imposto pelas condições atuais reforçam alguns medos, porque também estão enquadrados em quatro paredes, dificultando o encontro com o outro real. Durante a pandemia do Covid-19, os alicerces de um sentimento de controle ilusório foram ameaçados. E deixar o espaço de casa tornou-se um verdadeiro martírio para alguns. A fala de uma criança que atendi ilustra bem essa situação. Tenho medo, porque fui acostumado, dia após dia, a ficar dentro de casa. Nessa transição do presencial para o online, concebemos novas possibilidades de trabalho, em especial com a criança. Jogos, desenhos, histórias. Aproveitamos qualquer oportunidade trazida por elas para ampliar as possibilidades de reflexão. Além das dificuldades referidas ao tempo de isolamento maior, também enfrentamos dificuldades no afrouxamento dessa condição de isolamento. Algumas crianças e adolescentes receberam a retomada da vida mais ampla com muito entusiasmo, mas outras com um temor paralisante, medo do reencontro com o outro, consigo mesmo, de se desprender da família, de não ser aceito pelos seus pares. Alguns eram medos inéditos, outros medos encobertos, mas reativados pela circunstância da pandemia.
atendi uma criança que reproduzia o medo da pandemia na mesma intensidade que a sua mãe o experimentava. Por isso, tinha medo de sair de casa e retornar à escola. Em suas falas surgia o constante temor de que alguém saísse de sua vista e não voltasse mais. Culpa, medo se somavam à paralisação, à sensação de desamparo e à extrema preocupação com a mãe. No entanto, através do acolhimento terapêutico, foi finalmente nomeado um dos seus mais intensos medos, o medo de crescer. E se eu não conseguir me defender sozinho? Era a dúvida que insistia em aparecer. Talvez alimentada pelo medo de que algo pudesse acontecer com sua mãe enquanto ele não estivesse na sua companhia. Descobrimos que até mesmo os heróis precisavam de ajuda. E que essas ajudas podiam se apresentar de diversas formas, desde o Homem-Aranha até o Deadpool. Esse último era muito atrapalhado, mas ele conseguia resolver as dificuldades que enfrentava. Além disso, ele encontrava na comida e também na arrumação de casa maneiras de dissolver a ansiedade que ele sentia. Pensava muito no futuro e sentia muito medo de se separar da família. Talvez por isso a recusa em retornar às aulas. Logo que o tema surgiu, foi trabalhado pouco a pouco o reconhecimento de que ele e a mãe eram pessoas diferentes. Ele manifestou, então, o desejo de experimentar uma ida à escola. Porém, o medo avançou novamente e ele recuou, explicando que se apropriara de um temor que era antes apenas da mãe, mas agora era dele também. Podemos pensar que esse medo mantém a relação simbiótica com a mãe, como se fossem um só. Entretanto, novamente, o desejo de sair ganhou força e ele conseguiu deixar a casa, na companhia dos pais. No atendimento, conta cada detalhe do passeio, descreve a estranheza da sensação que experimentara, depois de tanto tempo preso ao ambiente da casa, longe dos cheiros, dos barulhos e das pessoas que encontrava pelas ruas e pelas calçadas do seu bairro. Apesar da insegurança, a experiência tinha sido bem mais fácil do que imaginara. E ele narrou com muito contentamento a sua aventura. Após um tempo, retornou ao ensino presencial e disse: "Eu não estou normal. Ou peço um abraço, ou choro." E completa: "Estou com medo de ir para a escola." Porém, agora é um medo que não mais o paralisa. Na retomada também do ensino presencial, uma adolescente compartilhou comigo seu imenso temor diante dessa nova realidade. Por um lado, ela reconhecia que o medo era anterior à pandemia, mas não pôde deixar de observar que a sua intensidade era ainda maior por conta desse contexto. Em suas próprias palavras, descreveu sua insegurança e a dificuldade em abrir a concha, relatando o quanto tinha certeza de que seria excluída, que ficaria desconfortável na relação com outras pessoas e que, ao seu ver, ninguém gostaria dela. Aos poucos, começou a questionar se seria mesmo necessário ser tudo o que os outros esperam, se seria preciso atender a cada expectativa. Mesmo assim, a vontade de se esconder permanecia. Ela não sabia o que esperar dos seus amigos e amigas. Como a Covid-19, eram todos imprevisíveis. Certa vez, ela compartilhou comigo um sonho em que a própria mãe a torturava. Dentro dela reverberava o seguinte pensamento:
Se até a minha mãe, minha principal fonte de segurança, agiu de forma violenta no sonho, como confiar em alguém? A desconfiança se expressava com intensidade, e o medo de ser julgada fazia com que ela optasse por não se expor. O pai e o avô se mostravam como figuras violentas, e diante disso, sua vontade era de ficar sumida da família. Isolada, dentro e fora de casa, ela pensou em buscar na repetição de um ato de mutilação um modo de neutralizar sentimentos tão dolorosos. Teria sido uma forma de se fazer existir, mesmo que através da dor? Certa vez, expôs suas convicções contrárias à de um amigo de família, de forma clara e respeitosa, mas os seus pontos de vista foram rechaçados por ela. Era jovem demais para se impor. O seu entorno familiar era, por um lado, um ambiente pouco disponível para a expressão de suas ideias e pensamentos. Para silenciar uma voz que não era bem-vinda, ela se escondia até da própria família. Pouco depois, ela saiu para se entreter e, com certa dificuldade, retornou ao aprendizado presencial. Em pouco tempo, ela constatou: eu não quero admitir, mas até gostei. Em um de nossos atendimentos, narrou que mal podia esperar pelo retorno pleno das atividades presenciais. Falou com entusiasmo das baladas e relatou uma intensa vontade de viver. A partir da pandemia, foi possível perceber que alguns pontos frágeis emergiram com força, em alguns casos demandando um acolhimento psicológico. Descobrimos que o formato de acolhimento virtual também oferece possibilidade de estar junto, ainda que de outro modo. A experiência terapêutica pode construir elos de confiança, aprofundar novas compreensões, estimular transformações, inspirar segurança suficiente para que possamos agir em uma realidade ainda mais desafiadora. Vamos agradecer aqui a sua apresentação, né? Uma apresentação muito interessante, porque traz o desafio de sustentar um ambiente virtual com crianças e adolescentes, né? E as dificuldades que eles tiveram nesse momento de reclusão em casa, justamente no momento de formação de laços sociais, né, e o que isso pode repercutir no psiquismo, né? Agradeço muito a sua apresentação e agora eu vou passar para a apresentação da Rosane Eskenazi, que se chama Como Vai? Tô bem até demais. Rosane já apareceu. Olá, Rosane. Olá, Rosane é psiquiatra clínica, especialista em terapia sistêmica individual, casal e família. Pode começar a sua apresentação, Rosane. Boa tarde a todos. Eu vou ler, peço desculpas, assim, é a minha apresentação enquanto psiquiatra, eu acho que vai ser um pouquinho diferente da maioria, mas eu espero que está contribuindo para vocês saberem um pouco como é que foi a experiência da medicina dentro do time, tá bom? Enfim, então, tudo começou, a pandemia, o lockdown, tudo novo, adaptação, prisão, um desespero, um desconforto. Como dar suporte a essas pessoas que repentinamente estavam isoladas e desamparadas? Eu já tinha me comprometido com a comunidade religiosa que eu pertenço, eu iria atender quem estivesse em dificuldades, mas isso não bastava, eu queria ampliar minha atuação. Os relatos de desespero vinham de todos os lados. Entra no time, fala com a Ana, me disse uma amiga. Tem tudo a ver com você. Ela estava certa. Obrigada, Ana Franqueira, pelo convite. Ana Luísa Novis me apresentou o time, como que em tão pouco tempo já tinham 70 psicólogos em ação. Uma divulgação no G1 e a demanda não parava de crescer. Achei que ficar na retaguarda, como psiquiatra, poderia ser mais vantajoso para o time. Meu telefone não aparecia naquela tal lista que ela comentou. Todos, mas todos, né, todas, como falavam aqui, querendo ajudar, tecer. Aos poucos formamos uma rede de pontos fortes, bordados coloridos, cheia de histórias, escuta e de compreensão.
Como ajudar em situação de emergência, risco de vida? Como ajudar a obter alívio imediato sem ser por psicoterapia? Quantas perguntas, quantas reuniões, fomos entendendo o nosso trabalho aos poucos, experimentando e discutindo. Saímos definitivamente da zona de conforto. E com muito prazer nos reunimos no Zoom. E como o zoom das abelhas operárias do afeto, que polinizam a vida, esse encontro fez florescer o que há de melhor em cada um de nós. Passei a receber encaminhamentos por mensagens, por áudios, com muito cuidado, com muita emoção e com educação. Todos eram muito cuidadosos. O tempo que antes era farto, agora parecia pouco para tantas conversas, retornos, atendimentos, reuniões. Paralelamente, como praticar minha função de psiquiatra? Eu não podia sequer prescrever, né? Nem a telemedicina ainda estava autorizada. Não podia sequer entregar uma receita. As farmácias ainda não estavam preparadas para o lockdown. Ninguém estava. Inicialmente, eu escrevia e fotografava as receitas, mandava para o WhatsApp, mas em pouco tempo isso não podia mais ser feito. As farmácias exigiam MEMED. Mas o que é isso, afinal? Era uma receita eletrônica. Doutora, a senhora não tem QR Code? A senhora não sabe? Não, eu não sei, não conheço, eu respondia. Vou ter que ir atrás disso, pensei. Liguei para o Conselho Regional de Medicina, para a Associação de Psiquiatria, que loucura, ninguém sabia resolver essa questão. Não foi nada fácil a famosa receita digital pelo MEMED. Que alívio, não precisava mais dar meu endereço para buscarem as receitas na portaria da minha casa. Aliás, isso deixou o time bastante apreensivo. Não era para menos, mas às vezes eu não tinha outra alternativa, eu tinha que prescrever. Mas enfim, esse assunto foi resolvido. Agora eu vou passar para o meu caso. No início de julho de 2020, eu recebi o encaminhamento de Ilana, uma paciente de 37 anos, manicure, separada, morando com pai, mãe e um filho de 19 anos. Queixa principal, ansiedade, medo de tudo. 3 anos antes, ela iniciou o tratamento para ansiedade. Segundo ela, estava totalmente fora de si, em crise mesmo. O coração ficava acelerado, tinha vontade de sumir, chorava o tempo todo e não conseguia dormir. Iniciou, lá atrás, o uso de amitriptilina, 25 miligramas, 2 vezes por dia. Esse antidepressivo é da classe dos tricíclicos, um dos mais antigos, que também é usado para transtornos de ansiedade. Não usamos com frequência, pois ele tem muitos efeitos colaterais. Deixamos para usá-los em casos específicos, como enxaqueca, dor crônica, enfim, quando não temos outras opções. Mas é uma medicação barata, que costuma ter muito na rede pública. Durante a pandemia, os sintomas de ansiedade de Ilana pioraram muito. Passou a ter medo de tudo, tinha dificuldade de fazer as tarefas da casa, limpar, cozinhar. Estava culpada por tudo isso e não sabia mais o que fazer. Tinha falta de ar, vontade de morrer, uma tristeza muito grande. Relata a falta de concentração, falta de ânimo e memória. Conta também que o apetite aumentou muito depois desse medicamento. Os exames clínicos dela, que ela tinha feito antes, né, da pandemia, os mais recentes, eram normais e ela negava qualquer tipo de problema de saúde. Então eu fiz uma hipótese diagnóstica, transtorno depressivo ansioso, e resolvi trocar a medicação dela. Afinal, o outro antidepressivo que ela estava usando, numa subdose, ela já estava apresentando uma série de efeitos colaterais. Aí eu fui diminuindo gradativamente a amitriptilina e iniciei o escitalopram, um antidepressivo com grande ação ansiolítica. Iniciei também uma medicação para o sono. Nos primeiros dias ela se sentiu um pouquinho agitada, como normal acontecer, mas logo esse efeito passou. Me mantinha informada quase que de 3 em 3 dias pelo WhatsApp. Em agosto eu já consegui suspender a medicação antiga e ela começava a melhorar, mas esporadicamente tinha uma crise forte de ansiedade e tristeza. Resolvi aumentar um pouquinho a medicação. Fomos diminuindo aos poucos o clonazepam, mais conhecido como Rivotril, que vocês devem saber, conhecer bastante. Porém, em setembro, ela se sentiu muito agitada e voltou à dosagem anterior por conta própria. Perguntei, como é que ela estava no geral? E aí ela me responde, estou bem até demais, doutora. Minha mãe disse que eu ando fazendo muitas compras, sem precisar. A senhora acredita que às vezes eu compro a mesma coisa 2 vezes? Mas eu não sei
Eu não consigo me controlar. Aí eu, meu Deus, caramba, depressão bipolar com ansiedade. Ela fez uma virada hipomaníaca. O que é hipomania? É um quadro de euforia abaixo da mania franca. Ela mesma disse com clareza, bem até demais, passou, né? Transtorno bipolar tipo 2. Estava justificado o quadro de agitação. Ela tinha uma depressão mista, ou seja, uma mistura de sintomas de depressão, mas com uma agitação que não é frequente no quadro de depressão pura, que normalmente cursa com lentificação psicomotora. Mudança de conduta diante do diagnóstico. Redução de 15 miligramas de escitalopram, iniciei um estabilizador de humor, chamado de valproato, 250 miligramas, e quetiapina, medicamentos que regulam a agitação e tratam bipolaridade. Uma semana depois, ela diz que se sentia mal, tinha dores nas articulações e sabia que era do remédio novo. Parou de valproato, disse que não queria voltar para o buraco. Em novembro, estava melhor da aceleração, apesar de ter parado o estabilizador de humor. E ela manteve meio comprimido do antidepressivo. Quem gosta de sair da euforia? Pensei, ela vai voltar a ficar acelerada, preciso começar um estabilizador de humor. Aí, iniciei a lamotrigina, é uma ótima indicação para depressão bipolar, pois regula o humor um pouco mais para cima pelo seu efeito serotoninérgico, ele aumenta a serotonina, o que ajuda no controle da ansiedade e ajuda também o paciente a tolerar o tratamento, pensei. Logo no início apareceram pontos vermelhos espalhados pelo corpo, um efeito adverso que pode acontecer no decorrer do tratamento. Por isso, ele é prescrito de forma bem lenta e o aumento da dose é feito no mínimo a cada 7 dias. Ilana estava gostando da medicação, se sentindo bem, mas não tolerou. 2 semanas depois de iniciado o tratamento, fui obrigada a suspender e prescrevi uma medicação para essa reação imunológica. Ela se manteve bem até março de 2021, quando pede nova consulta. Nesse meio tempo, ficamos trocando mensagens e enviei as receitas que ela precisava. A agitação tinha voltado. Suspendo o antidepressivo e reinicio o de valproato. Em menos de 2 semanas, ela não suporta a ansiedade e o medo, que voltaram. Aumentei a dose do estabilizador de humor e reiniciei o antidepressivo numa dose bem baixa, torcendo para que, dessa vez, ela tolerasse melhor o medicamento. Ajudou o fato dela ainda ter esse medicamento em casa, que ela comprou lá atrás da primeira vez, e não era preciso comprar. Até hoje, Ilana se mantém estável, mais consciente do transtorno de humor. Não foi fácil chegar até aqui. Ela está apresentando questões clínicas, mas conseguiu fazer exames e finalmente está procurando um clínico geral. Por que resolvi apresentar esse caso? Eu atendi muitas pessoas pelo time, e mesmo com dificuldades da rede pública, consegui encaminhá-las a atendimentos especializados. Ilana me fisgou, além de ter me surpreendido com a virada que conquistou, além de ter me surpreendido com a virada maníaca, me conquistou com seu jeito carinhoso, grato e cuidadoso de ser. O quadro de pânico de ansiedade pode estar dentro de um quadro de transtorno bipolar. A medicação equivocada pode trazer prejuízos à saúde física e mental do paciente, assim como consequências a toda a família. O diagnóstico psiquiátrico ele é feito de forma transversal e longitudinal. A evolução nos permite ter mais dados para corrigir o tratamento, o que ocorreu nesse caso. Ter tido a oportunidade de atender à distância, manter um vínculo de confiança sem criar dependência, encaminhar da melhor forma cada paciente foi um desafio pessoal. Com o decorrer do tempo, tive que explicar que cada um precisava ter seu próprio médico, que não poderia atender indefinidamente ou simplesmente ficar mandando receitas, como muitos gostariam que fizesse. Esse processo foi difícil, ainda está sendo, pois enquanto a saúde do Estado não absorve totalmente os pacientes, ainda fico comprometida a não suspender os tratamentos que foram por mim iniciados, como no caso de Ilana. O desafio do diagnóstico em plena pandemia foi muito grande. Não sucumbir à tentação de aliviar com um comprimido tanta aflição foi tarefa que exigiu tranquilidade e confiança. Rosane, o time cumpriu. Vamos última frase. O time contribuiu imensamente para ampliarmos o leque de intervenções que foram e ainda estão sendo capazes de minimizar o sofrimento da nossa população. Obrigada, gente. Obrigada a você, Rosane, por esse relato tão interessante. Realmente, os colegas psiquiatras tiveram um papel muito importante, dando um apoio para os nossos atendimentos.
e eu acho que você escolheu um caso que demonstra bastante o desafio e a dificuldade de se lidar com pacientes com necessidades psiquiátricas nesse ambiente online, a questão das receitas e das idas e vindas com a medicação, né? Então, foi muito bom a gente te ouvir. Obrigada. Muito obrigada. Vamos agora passar para a Rosane Vasco. Já está aí a Rosane. Olá, Rosane. Rosane é psicóloga clínica com atuação na área de adulto jovem, adulto, idoso e família. E ela vai nos trazer um texto chamado Reescrevendo a Própria História, rumo ao encontro de recursos internos. Rosane, por favor, pode começar. Boa tarde para todos. Acho que está sendo amanhã e começando uma tarde, eu senti uma emoção enorme, mas vamos lá. Sou grata ao saudoso Ricardo Cruz por ter criado o Grupo Humanidades na Saúde e a querida Ana Luísa, que o fez frutificar. E com maestria amorosa, coordena o time Humanidades. A prazerosa surpresa em conhecer pessoas profissionais incríveis, agregando tantas trocas que enriqueceram nossas relações e conhecimentos. Afeto, o elo que nos mantém unidas nesse caminhar. Aos que me confiaram seus sentimentos com relatos tão pessoais e a oportunidade de extrairmos recursos para transformar esses dias de pandemia em uma rica experiência vinculada à vida. Foi um início assustador, com certeza. Não fazia ideia do que estava por vir, mas buscava uma forma de participar ativamente. Sabia e queria muito poder ajudar. Me identifiquei com o projeto, arregacei as mangas e abracei a causa. Até então, eu não pensava em atender na modalidade online. Não me sentia confortável. A falta de intimidade com a nova tecnologia, a construção de um novo setting, o distanciamento, como seria? Estaríamos entrando literalmente na casa um do outro. Passamos por momentos difíceis, nos emocionamos diante de relatos fortes de muito sofrimento. Outros nos identificamos. Estávamos todos no mesmo mar em barcos diferentes. E pudemos trocarmos as experiências, olhares, e as ideias iam se complementando. A falta de experiência no atendimento online e não ter a referência de quem estaria nos procurando foram dois grandes desafios. Contudo, constatei que eles não foram impedimentos para que pudéssemos desenvolvermos um trabalho excelente. O avanço da tecnologia nos aproximou e me reinventei. Entre tantos atendimentos pontuais, muitos me tocaram profundamente. Lugares onde pudemos, eles e eu, nos encontrarmos entrelaçando histórias repletas de sentimentos. Recebo a mensagem de uma senhora, 48 anos, residindo em cidade no interior do estado. Sou paciente psiquiátrico. Estou sem atendimento e precisando muito. Estava em acompanhamento médico com neurologista em uma clínica na cidade próxima. Com a pandemia, o atendimento passou a ser só para emergências. E completou com firmeza que precisava de psiquiatra e psicólogo, recordando com gratidão ao tratamento multidisciplinar que recebeu no CAPS, na antiga cidade em que morava, aonde iniciou seus tratamentos. Prostrada na cama há dias, conta que, diante de situações difíceis, sente fraqueza nos joelhos e não consegue se sustentar de pé. Relaciona a piora ao se sentir apavorada pela proximidade e o risco do contágio pela Covid-19. Sua irmã foi contaminada e faleceu. Isso tinha pouco tempo desse contato. Conforme fui ouvindo seu relato, compreendi que oferecer uma escuta atenta e acolhedora era o que ela mais precisava naquele momento. Sugeri conversarmos pelo WhatsApp vídeo. Mostrou-me com orgulho saudosista o artesanato feito por ela no CAPS da cidade antiga onde ela morava, anterior a essa mudança. Sua habilidade, ao ser reconhecida por mim, foi o estímulo que ela precisava e retomou o interesse pela produção diária, com trabalhos
que a ajudaram também a sair da cama e se sentir produtivo. E eu voltei encantadora à memória do primeiro ano primário no Colégio Sacré de Jesus. As aulas de francês com mobília de casinha da boneca, feitas com caixas de fósforo e vários outros apetrechos. Passei para ela a ideia e sua criatividade foi despertada. Fez vários mobiliários, até a maquete da igreja. Tudo em papelão e caixas pintadas ou forradas com fazenda. Chegou a ser citada com foto no jornal local da cidade. O primeiro trabalho que me mostrou, feito por ela no dia anterior, foi de um cofre de papelão. E pontuei. Um cofre é um bom local para guardar tesouros. Falamos de alguns. Sua habilidade para trabalhos manuais, sua voz, ela tinha uma voz belíssima, voltou a cantar na igreja. Retornei à questão da necessidade do acompanhamento médico e psicológico, esclarecendo a proposta do time Humanidades e minha limitação para realizarmos o tratamento indicado para ela. Como estava sendo difícil marcar a consulta na clínica por causa da pandemia, procurou uma ajuda influente na cidade e voltou aos tratamentos. Mais tarde, eu observei que esse era um comportamento dela, bastante ativo. Contou que, a princípio, o psicólogo, segundo ela, se dizendo com pouca experiência, achava que seria melhor continuar com a psicóloga online. Conversamos e ela o conquistou, argumentando que ele era muito bom e, se não começasse, não teria experiência. Iniciaram um atendimento presencial semanal. Pediu para mantermos o contato por mensagem e que contou para o psicólogo e ele achou ótimo. Ri muito das suas articulações. Estava muito feliz e orgulhosa ao enviar as fotos de seu casamento no civil com um companheiro de anos. Era um dos projetos, do desejo dela. Começou a fazer bolos, docinhos, salgados e foi com seu carrinho vender pela cidade. Participou de algumas redes de conversa do time. Perdeu parentes próximos pela Covid-19. Ela também contraiu o vírus e precisou de internação. Sua batalha é longa e diária. E dela tira prazer por estar viva. Uma guerreira, desde criança. Ao lhe pedir para citá-la no livro que nós vamos lançar, em janeiro, enviei o que havia escrito para ela ler e dar opinião. Adorou. Autorizou e está super ansiosa com a publicação, algo que ela me pergunta quase que semanalmente. Em seguida, escreveu em folhas soltas sobre sua vida e me enviou as fotos. Uma viagem reflexiva no tempo, dividindo comigo sua história. Sugeri que montasse seu livro, acrescentando as fotos da produção artesanal e culinária. Tudo fazia parte de seu processo de resgate de vida. Procurou ajuda para digitar e montar o livro. Orgulhosa, me enviou de presente seu livro intitulado Minha História de Vida, acompanhado por um cartão para uma pessoa especial, uma bolsa de fuxico, uma máscara e um cachorrinho de lã pretinho. Tudo feito por ela, toda a produção que ela vinha fazendo. E eu guardei no nosso baú. Ter encontrado uma pessoa que a ouvisse e a visse, aceitando o vínculo que foi construído, foi de suma importância para ela acreditar nela e ser ela mesma. Após um período ausente no WhatsApp, o contato é praticamente diário, recebo sua mensagem contando que ficou muito agitada e precisou se internar. Disse que não querer mais passar por essa situação. Foi ao CAPS marcar consulta para retornar aos tratamentos. Seus presentes chegam quase todos os dias. Mensagens, hinos cantados por ela, fotos, com um meigo sorriso que nutre o meu dia. E ela me encanta com todos. Só, como ainda tem um tempinho, eu vou só esclarecer uma coisa que eu não relatei aqui, mas que é de suma importância. Ela teve um evento, uma tentativa de pular de uma ponte na cidade. Foi muito ajudada pela cidade, que ela é muito conhecida, por esse jeito dela de
e tentando, né, se articular e conseguir aquilo que ela está precisando. E ela está bem nesse sentido. Teve uma boa percepção do que ela estava fazendo. Obrigada muito obrigada, Rosane. Um relato muito delicado, né, que realça o poder restaurador da escuta, principalmente nesses momentos em que a assistência foi praticamente interrompida nos hospitais, nos CAPS e tal. Então, e essa descoberta dos trabalhos manuais, que a gente sabe o quanto isso é tão terapêutico, né? Muito obrigada. Então, vamos passar agora para Sara Rosenblit. Sara é psicóloga internacional nas áreas clínica, hospitalar e saúde, e vai nos trazer o texto Sentir, Perguntar, Tocar. Por favor, está com a palavra, Sara. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero dizer da minha alegria e do aprendizado constante neste time Humanidades. E quero agradecer infinitamente a Ana Luísa, que abriu as portas e me deu o abraço. Bem, há vários tipos de perda, e quando há uma situação de crise, pensamos com razão nas perdas humanas. Mas cada um sabe o valor e a força de quem ou daquilo que perdeu. Muitas vezes, não se trata de um ser humano, mas sim de um ser vivo, um animal, uma planta, ou pode ser também uma situação de estabilidade, como a perda de um emprego, um divórcio ou uma partida para longe. Pode ser também algum objeto muito querido que se rompeu ou se extraviou. Na vida, nós carregamos muitas perdas e a dor em todas elas é real e profunda. É única e intransferível. Cabe a nós, profissionais de saúde mental, acolher e acompanhar as pessoas que buscam a nossa ajuda e, longe de nós, julgar o que quer que seja, muito menos a intensidade e a durabilidade da dor de uma perda, da dor de um luto. A nós de ajudar a sanar, a ascender e a superar. E por isso, hoje eu lhes falarei da perda do ar que se respira, da perda do território pessoal, daquele espaço criado para si de identidade. E aqui eu introduzo a pergunta: o que faz com que as pessoas, às vezes, mergulhem em tristezas profundas, em dúvidas, em medos que se tornam paralisantes, que não permitem olhar em volta e criar uma saída? O que pode fazer crescer a ansiedade e a depressão? Nesse espaço, nós entramos, ajudando as pessoas a se encontrar, fazemos perguntas que as situem em seu espaço emocional, mas também em seu espaço físico. Fazemos perguntas que as levem a sair do seu estado de confusão e olhar um passo adiante. Fazemos perguntas que possam ser respondidas no aqui e no agora. E então, eu lhes pergunto: quantos sentidos temos? Quantos utilizamos? Quantos sentidos podemos imaginar e criar? Desculpem, eu acho que aqui tem alguma coisa de luz que não está bem. Esperar um pouquinho. Estamos diante de um fato que exige foco, rapidez e uma busca de resultado quase imediato. Uma mudança na forma das pessoas com sofrimento encararem suas experiências e criarem respostas que lhes sejam satisfatórias e construtivas. Eu vivi alguns desses momentos atendendo pessoas que viveram catástrofes da natureza e catástrofes humanas também. Agora, aqui no time Humanidades, nós temos essa equação também a resolver.
Devemos caminhar com as pessoas que buscam o nosso acolhimento, exercendo o nosso sentir empático, mas o caminho não é nosso, é deles, é dessas pessoas. A nossa é a capacidade empática que nos ajudará a escutar, a falar e a fazer as boas perguntas que levem essas pessoas a desenhar um melhor presente. Atendi em nosso time Humanidades uma mulher jovem, casada e com filhos, que vive numa cidade do interior do Brasil. Estava sem rumo, perdida, ansiosa, a autoestima se esvaía a cada minuto do dia. Estava triste, depressiva, ansiosa, com 5 crianças pequenas em casa e sem trabalhar. Acolher as pessoas com nossos ouvidos, com nossos olhares, com todos os nossos sentidos. Acolher as pessoas com o nosso abraço empático. Nada foi regular nesse nosso atendimento. De fato, uma conversa mais longa de 1 hora aconteceu umas 3 vezes. Mas tivemos tantos contatos e tantas trocas via WhatsApp, era o tempo todo. E a cada momento uma pergunta, tentava situá-la naquele momento. Uma mulher que saía de casa para seu trabalho com carrocinha de comida no final do dia, a pandemia interrompeu o seu espaço próprio. A pandemia também interrompeu a ajuda materna. A sua mãe não vinha mais ficar com os netos. E aí, no meio disso, nós entramos na pausa que respira e podemos trabalhar a alegria e o alívio em meio a tanta dificuldade, porque coisas boas também acontecem. E seu marido, desempregado, conseguiu um emprego em plena pandemia. Feliz contou-me o trabalho do marido. Doutora, hoje não temos condição de falar. As crianças estão impossíveis. E aí eu pergunto, mas quantas crianças tem aí? Porque a algazarra que eu escutava era de 1 hora de recreio de escola primária. E assim eu descubro que não são só 5 crianças. Ela tem 5 crianças pequenas e, além do que, está com as 2 crianças, 2 filhos da irmã. Ela vem cuidando, alimentando, cozinhando, banhando, fazendo os deveres, apartando as brigas diariamente, o dia inteiro, de 7 crianças. E aí eu lhes pergunto, alguém que não seja uma professora treinada, nem babá especializada, pode ficar o dia todo fechada numa casa pequena, sem quintal, com 7 crianças? Então, nós temos que tocá-la através das perguntas para que possa descobrir saídas criativas para essa situação e também reforçar sua autoestima. Em outro momento, em que não é possível mantermos nosso encontro formal, recebo uma foto do filho maior fazendo o dever. Ele não é lindo, doutora? E muito atento ao dever, mas eu preciso ficar com ele agora. Assim, a cada dia e a cada momento e a cada contato, uma surpresa. E vejo que, sim, o toque da pergunta e o abraço da minha atenção vai poder ajudá-la. Num outro momento, de repente, eu escuto um choro de um bebê que quer mamar. Eu pergunto, um bebê? Ah, doutor, eu até esqueci de dizer, eu tenho meu pequeno feito na pandemia. E assim as surpresas seguiam. Passado alguns meses, eu telefonei para saber como estava e se eu pude ajudar efetivamente. E pedir permissão para citar, sem caracterizá-la, no nosso simpósio. Claro, doutora, pode e deve sim. O trabalho de vocês do time é abençoado. A senhora me ajudou muito. Sabe o que nós vamos fazer este domingo? O meu marido e as nossas crianças, nós vamos fazer um piquenique no parque. Já criamos muitas atividades conjuntas.
Eu agradeço as boas novas e me despeço. Não, doutora, deixa eu falar mais uma coisinha. Eu falei para minha irmã que ela devia arrumar alguém para ficar com os filhos dela. E agora eu me dedico com mais alegria e mais tempo à minha família. Eu já não estou nem tão cansada e nem tão perdida. Eu estou bem. E assim nos despedimos. Assim também eu me despeço, agradecendo muito a vocês a atenção. Muito obrigada, Sara, por trazer um relato abordando essa questão dos sentidos, né? Justamente na ausência de uma presença direta, o aguçamento dos sentidos, como você coloca, o ouvir a algazarra das crianças ao fundo, a foto do outro filho, enfim. E, através desses sentidos, você pode, então, criar um ambiente que tocou a essa paciente e fez a diferença. Muito obrigada. Vamos agora convidar a Sheila Portugal. A Sheila é psicóloga clínica e psicanalista com atuação na área da oncologia e psicologia infantil. Ela vai nos apresentar na tela uma pintura da dor. E agora você está com a palavra, Sheila. Olá, boa tarde. Na tela, uma pintura da dor. Esse atendimento ocorreu no auge da falta de oxigênio em Manaus, agora no início desse ano. Um período difícil e triste, não só para o povo manauara, mas para todos nós brasileiros que sofríamos juntos. Sábado ensolarado, calor insuportável. No Rio, 40 graus. Em segundos, me desloco para Manaus via plataforma de aplicativo. A conexão da internet estava difícil, caía, voltava, travava, caía, mas desistir jamais. Alguém precisava ser ouvida, acolhida. Encontro espaço em mim para o outro. Essas idas e vindas da internet já me permitiam visualizar e observar a cena. Na tela do tablet aparece Valéria, uma jovem senhora que mais parecia uma criança assustada, com feições contraídas, ansiosa, olhos arregalados num pedido de socorro. Valéria estava numa varanda aberta da zona rural, sem janelas ou paredes, que me permitiam apreciar a chuva torrencial que caía. Um contraste imenso. A cena parecia pintada a óleo. Pensei, choro do povo manauara diante da situação de calamidade pública pela falta de oxigênio? Valéria parecia petrificada, compondo o cenário, um quadro pintado pela realidade cruel. Eu lembro que quando eu entrava e caía com a internet, a Valéria estava muito tensa, muito rígida, e o celular ela colocava muito próxima ao rosto dela, e ali eu já brincando com ela, eu pedia para ela afastar um pouco o celular, para deixar eu conhecer Manaus, conhecê-la também. Contratransferencialmente, podia sentir todo o seu apavoramento. Invadindo essa cena, procurei criar um espaço de confiança, de segurança, de repouso no viver e no cuidar. Valéria precisava ser acolhida, até que as suas necessidades fossem contempladas. A nossa comunicação verbal se iniciou pelo reconhecimento bem-humorado da fala pela brincadeira. Brincando com a chuva de lá e o calor daqui, digo que queria estar em Manaus, pertinho dela. Pensei, como uma mãe que corre para proteger o filho nos momentos de susto e apavoramento. Numa linguagem unicotiana, poderia dizer que seria analista exercendo a função materna, oferecendo proteção e cuidados na sustentação. As quedas constantes da conexão e as brincadeiras propiciaram que a sua dor pudesse emergir. Através da brincadeira, foi possível lidar com a realidade objetiva. Minha escuta clínica, empática, acolhedora, sensível e profunda, permaneceu durante todo o nosso encontro.
E nesse nosso encontro, eu não me preocupei com o tempo cronológico, eu me preocupei, sim, em estar com a Valéria. Valéria compartilha comigo os medos de adoecer, de pegar Covid, de morrer, de precisar de oxigênio e não ter, medo de sentir falta de ar e o socorro não chegar, e a dor da perda de um vizinho. Sentimento de solidão e desamparo. Enquanto analista, me cabia suportar, sem ser intrusiva, olhar para dentro da situação, acolher, estar em sintonia, ser criativa, mas sem perder a ternura para observar e ouvir. Assim, o atendimento transcorreu. Palavras para cá e para lá. O choro foi ficando mais distante. As feições contraídas também mais suaves. Muitas brincadeiras que acalmavam, orientações, trocas, muitos atravessamentos que permitiram a Valéria renovar recursos para contar consigo mesma. A jovem senhora foi encaminhada para a nossa roda de conversa do time Humanidades. E nesse momento, quando eu fiz a passagem da Valéria para a roda, eu estava muito segura do que eu estava fazendo, porque eu percebi que nas nossas conversas a Valéria foi descobrindo que em outros momentos ela já tinha tido medos, que ela sabia como lidar com eles, então já tinha um recurso dentro dela que ela foi buscando. Então ela poderia já ir para a tela do Zoom, conversar com outras pessoas que também iriam falar das suas dores e angústias. Nesse atendimento, eu procurei dar o meu melhor. Me enriqueceu muito como ser humano e profissional. Cuidava e era cuidada, e mais humana eu ficava. Aqui eu queria fazer um agradecimento à Ana Luísa pela criação do time Humanidades e pelas viagens que a Ana me proporcionou por esse Brasil afora. Nos vários atendimentos por mim realizados durante todo esse período de pandemia, principalmente ano passado, mesmo eu estando em isolamento social, respeitando as regras que foram impostas e as orientações científicas, eu viajava. E viajava de graça, pago lá pelo time Humanidades que a Ana criou. Eu viajei para a região norte, para a região sul, leste, acolhendo, trocando com pessoas desconhecidas que nos procuravam. Período rico de aprendizado, onde pude constatar como a pandemia mexeu com o emocional de todos nós. Nossas angústias e medos guardados afloraram diante de um vírus desconhecido, pequenininho, que chegou chegando, nos tirando do sério, nos apavorando, nos levando a uma nova situação. As pessoas por mim acolhidas, a minha gratidão, mas em especial a Valéria, por ter me procurado, por ter me proporcionado ajudar um pouquinho só na situação de Manaus, que Manaus passava naquele momento. Esse foi eu queria relatar isso para vocês, esse atendimento, que foi um dos momentos assim mais gratificantes para mim, de eu poder conversar com essa senhora e depois de um tempo eu saber que ela foi para a rede, que ela conversou lá e ela estava podendo já encontrar recursos dentro dela, tá? Era só o que eu tinha para apresentar. Muito obrigada por sua apresentação, viu?